Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Miguel aqui. Hoje nós vamos para a análise de uma crônica, tá? Eu já subiram aí duas aulas para vocês sobre crônica. Eu pedi que fossem subidas as aulas rapidão para que vocês tivessem uma ideia do que é esse estilo, esse tipo textual no qual eu estou apostando bastante esse ano. Ano passado nós apostamos em torno do estilo conto e não é que veio realmente conto e os melhores alunos que tiraram notas mais altas realmente optaram por fazer conto e obtiveram sucesso nesse estilo, né? Esse ano vocês sabem muito bem porque que eu estou apostando bastante fichas na crônica, né? Estou apostando, desculpe, em função da Clarice Lispector, nossa amada, idolatrada, salve, salve, Clarice Lispector, que aparece com crônicas, tá? Para este ano, ok? Agora, acabei de notar que tem um errinho aqui na palavra crônica, que o acento que apareceu aqui é o acento circunflexo, tá? Ok? Desconsiderem isso aí. Foi erro de digitação. Vocês, por favor, façam crônicas, treinem esse estilo, tragam as dúvidas para mim. E eu trouxe aqui para vocês uma crônica bem interessante, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, ó, da minha aluninha Agatha. Ela fez uma crônica sobre esse tema que eu lancei semana passada para vocês, que é a cultura do cancelamento, né? Tema extremamente atual, cultura do cancelamento. O que é alguns cometeram erros, tá? Que me mataram na dissertação. Vocês começam, como houve aquele assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos, alguns começaram a colocar como referência aquele assassinato. Aquilo lá não é cancelamento, gente. Aquilo ali é preconceito racial. Aquilo ali é homicídio. Não tem nada a ver com cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é uma ideia de um grupo social não aceita as palavras positivas ou negativas de um determinado outro grupo. E aí o que que faz? Cancela esse grupo. Se for um músico, para de ouvi-lo. Se for um autor, para de lê-lo. Se for um jornalista, faz de tudo para ele parar com o trabalho dele, entendeu? É a chamada cultura do cancelamento, coisas da nossa internet. Vocês vão ver que o grande problema dessa crônica aqui é que ela não tem nenhuma outra referência. Né? Eu falei para vocês que no conto e na crônica sempre darem uma pitadinha de referência e nesse aqui também não tem. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma ligaçãozinha. Alguns contos que me mandaram, os alunos faziam essa referência e ela era muito boa. Referência literária, temporal, qualquer uma que vocês quiserem, mas façam as referências para reforçar o seu texto, tá? Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês é tanto na crônica quanto no conto, não existe um número limite de parágrafos. Os parágrafos ficam à sua vontade, ficam ao seu desejo. Quem lê o livro da Clarice Lispector, né, Crônicas de Amor e de Amizade, sabe que ela às vezes até questiona. Ela fala assim: eu não sei se isso aqui é crônica, tá? Ela escreve, ela vai escrevendo. Mas no caso, eu mostrei para vocês, vocês têm que entender que crônica tem uma estrutura. E essa estrutura é um fato sozinho, só uma coisinha que ocorre no cotidiano. Aí a personagem tem uma série de pensamentos, de questionamentos e só aquilo, tá? Não mais que aquilo. Então eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só sair daqui, né? Uma crônica que ela escreveu sobre cultura do cancelamento. Ela diz assim: tic-tac, tic-tac. Tá? Aqui faltou um hífenzinho aqui, ó, ok? E ela começa com uma onomatopeia. Eu não gosto muito de onomatopeia, tá? Eu acho que isso infantiliza o texto. Mas no caso dela, não tem problema, porque se for crônica, vocês podem fazer sem muito, mas não façam demais, tá? Aliás, não façam. Só em casos muito especiais.
porque aqui ela quis fazer, né? Eu acho que ela pegou isso aqui de um conto também, de uma menina, não lembro agora quem que falou tic-tac, tic-tac, né? Que ela falou do tempo. Foi um conto, um conto maravilhoso aí que eu também acho que eu já postei para vocês lá. Ela diz assim: o barulho do relógio me irritava. Ó, ela começa com uma coisa normal no dia a dia, todo mundo ouvindo o relógio. Qualquer que fosse o dia, eu não me importava. A cadeira já me machucava por conta das horas que estava ali, olhando pela grande janela do meu quarto. Isso aqui é interessante. No conto, você tem mais tempo para ficar falando de coisas fora da história em si, os chamados detalhes. No conto você tem muito mais tempo, na crônica você não tem. Principalmente se for uma crônica para federal, que são 30 linhas apenas. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer essa passagem para um outro olhar, esse detalhe que a personagem vai ver, né? Se ela estiver narrando em primeira pessoa, você tem que mostrar isso para o leitor, porque senão a sua crônica desaparece. Pra você pensar bem, é só um fatozinho no seu cotidiano. É como eu disse lá, a Cecília Meirelles, a mulher que viu um cachorro. Na minha crônica, uma pessoa, um narrador, que viu uma mulher matando lagartas, né? Então, se a gente ficar só nisso, a crônica fica em o quê? 10 linhas, e vocês têm 30 linhas. Então, qual é o detalhe? Façam relações e contem os detalhes, o entorno, em volta. E ela faz isso muito bem, olha aqui, ó. Ela diz assim, ó, por conta das horas que estava olhando pela grande janela do meu quarto. Aí ela diz assim, ó, o sol se punha de uma forma linda. Os raios dourados se misturavam com o alaranjado no horizonte. Então, quando ela fala isso, quando ela começa a descrever o sol, na verdade ela não descreve muito bem, ó, de uma forma linda. Isso é muito vago. O que que é a forma linda? Tá? Os raios do sol dourados se misturavam com o alaranjado no horizonte. Essa é a forma linda que ela acha. Então ela definiu aqui. Só que ela não pode ficar muito tempo nisso não, viu? Você também não pode na crônica ficar muito tempo no detalhe. Porque aí você perde o fio da meada. E o fio da meada é falar da problemática, do detalhe. Como assim falar da problemática sem ser crônica? Porque isso é um detalhe na crônica e no conto. Você consegue se expressar, você consegue ter um posicionamento crítico, mesmo não sendo dissertação argumentativa, tá? Basta que você coloque o que está acontecendo com a personagem, pró ou contra. Essa crônica aqui, no caso, ela foi por um outro lado. Ela colocou uma pessoa que sofreu o tal do apagamento, o tal do cancelamento, né? Então ela diz lá, ó, os raios dourados se misturavam com o laranjado no horizonte. Observei alguns postes acendendo. Aqui ela está fazendo uma metáfora, né? O poste não acende, quem acende são as lâmpadas. Aliás, é uma metonímia, né? Ela trocou todo o que é o poste pela parte que é a lâmpada, né? Eu observei alguns postes acendendo, a escuridão tomava conta do céu, assim como tomava o meu ser. Ficou muito bom isso aqui, ó. Os postes estavam acendendo, a escuridão tomava conta do céu, né? O sol estava se pondo, né? Bem aqui, ó, ok? E aí ela coloca assim, a escuridão tomava conta do céu e já faz um gancho, assim como tomava o meu ser. Essa metáfora, ó, aqui sim é uma metáfora, aqui é metonímia, tá? A escuridão tomava conta do céu, assim como tomava conta do meu ser. Ela muito interessante, ela falando que ela faz uma relação do que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo dentro dela. A crônica começa a tomar corpo, consegue entender? Ela começa a sair do mero relato, que a crônica inicialmente era isso, ela era um mero relato daquilo que estava sendo noticiado, né? E ela começa a ir para o lado subjetivo, para o lado lírico, para o lado pessoal, né? Ela diz assim. Aí a gente fica curioso, o que está acontecendo com essa personagem aqui, né? Que é essa a grande ideia que você tem que fazer na crônica. Ela diz assim: as vozes ecoavam no fundo da minha mente. De um lado, o advogado, em suas roupas amassadas, bagunçadas,
o cabelo para um lado estranho. Tentava em vão explicar a situação. Então, ó, ela acrescenta uma outra personagem, acho que a gente já começa assim, essa personagem aqui, ó, tem um advogado na história. Se tem advogado, tem alguma coisa complicada acontecendo, né? Do outro lado, meus pais, furiosos demais para entender o porquê de a nossa família passar a ser odiada. Aqui tá escrito errado, tá? A ser odiada por milhares de pessoas, tá? Aqui tem uma digitaçãozinha. Passar a ser odiada por milhares de pessoas, tá? O preço de ser uma influenciadora em pleno 2020. Então ela já, pronto, fechou. Pelo visto, pela crônica, né? A gente sabe que tem uma influenciadora aqui que está sendo odiada pelo público, que ela fez alguma coisa que o advogado está aqui explicando o que está acontecendo para a família dela parece estar perplexa. Olha, tudo isso a gente já colheu aqui. A gente colhe quando e ela não fala tudo, gente. Não pode, você não pode falar tudo. Você vê que ela diz assim, ó, o advogado. Quando você, bom, tem um advogado na história, então então provavelmente tem algum problema acontecendo, né? Algum problema legal acontecendo. Não diga que há um problema legal. Diga, coloque a figura do advogado tentando explicar. Não dê tudo para o leitor, né? Fazendo um pleonasmo, não dê tudo de graça para o leitor. O leitor tem que pensar, o leitor tem que meio que adivinhar o que está acontecendo ali. Então vocês não podem, de forma alguma, contar exatamente tudo, porque tira um pouquinho, digamos assim, do gosto imaginativo, entendeu? Tira um pouquinho daquele prazer que eu tenho em, é isso que está acontecendo aqui, tá? Então essas são técnicas que eu garanto para vocês, vão deixar a crônica de vocês muito boa, tá? Remexi tentando buscar uma posição mais confortável. Ainda tentando, aqui ela comete um erro, né? Porque ela repete tentando e tentando, tá? A crônica me foi enviada, tá? Eu não mudo muito não, tá? Eu deixo do jeitinho que está, para vocês verem que tem que tomar cuidado, tá? Essa crônica ela é boa, ela não é uma crônica excelente, não é perfeita, não vai tirar nota 10, tá? Mas está muito próximo daquilo que é chegar lá nas notas mais altas, tá? Remexi tentando buscar uma posição mais confortável, ainda tentando entender tudo o que aconteceu. Então, esses dois tentando aqui, ó, são problemáticos, né? Você não pode ficar repetindo palavras. Eu colocaria assim, ó, remexi, procurando buscar uma posição mais confortável, ponto. Precisava entender tudo o que aconteceu, ponto. Entendeu? Ah, entendeu. Não, eu sou professor do entendeu, né? Não precisa ficar repetindo e façam períodos curtos, ó. Ó, aqui ela faz um período curto. Quando você começa a fazer período muito longo na narrativa, a história fica cansativa, tá? O leitor ele tem que ter tempo de deglutir, de sentir aquela frase. Então façam frases bem curtinhas, tá? E usem o discurso indireto livre, sempre, tá? Aí ela diz assim, ó, ataques e mais ataques, linchamento gratuito. O que eu fiz? Ó, o discurso indireto livre aqui, ó. O que eu fiz? Ela não está perguntando isso para ninguém. Ela está pensando isso. Isso aqui ela não está falando para ninguém. Não é discurso indireto. Ah, isso aqui ela está pensando e ela reproduz exatamente o pensamento. Ó. Ataques e mais ataques, linchamento gratuito. O que eu fiz? Linchamento gratuito. Ataques e mais ataques. Bom, a gente a essa hora já pensou, bom, a menina cometeu, ela falou alguma coisa na internet, ela é uma influenciadora digital, né? Está na moda aí, ó, eu vou ser influenciador digital. Eu vou usar as mídias para colocar as minhas ideias, o meu modo de pensar, até da forma que eu me alimento para a grande massa, né? A geração. Aqui era a hora dela fazer uma relação com o Facebook, com Instagram, com Twitter, sei lá qual a plataforma, qual é a rede virtual que ela iria falar. Mas aqui é a hora de fazer a crítica, né? Aqui era a hora de colocar uma relação com Humberto Eco, de que a internet deu voz, as mídias sociais deram voz a uma legião de imbecis,
tá? Mas diga que é do Humberto Eco, tá? Não diz que é teu não, que isso é muito pesado, ok? Você diz que lá é do Humberto Eco, você não pode xingar no texto, né? Seria o momento dela falar do Nelson Rodrigues, que aí no Nelson Rodrigues eu acho que tomaria um cuidado, porque Nelson Rodrigues lá na década de 50, 60, a UFSC é meio chatinha, né? Com essas referências, por exemplo, eu lembro que eu contei para vocês que na redação sobre pesticida, a menina citou John Locke, e a UFSC mandou de resposta que na época do John Locke não tinha pesticida, ela não podia usar o John Locke na redação dissertativa dela, como se assim a filosofia fosse só temporal, fosse factual, né? Como se filosofia fosse de uma época eu não posso usar na outra, mas tudo bem. É a UFSC sendo UFSC, né? Ou melhor, os corretores da UFSC sendo corretores da UFSC. Ou melhor ainda, esse corretorzinho da UFSC sendo corretorzinho da UFSC. E o inho aí não é carinhoso, tá? Então ela diz assim, ó. Ataques e mais ataques, linchamento gratuito. O que eu fiz? Muito provavelmente essa personagem ela fez alguma coisa dentro da internet, na rede social, como influenciadora que o povo não gostou. E aí ela está sendo cancelada, né? Ela está sofrendo as consequências desse processo. E aí você fica na dúvida, o que será que está acontecendo, né? Voltamos à personagem, porque você tem que destacar todo o sentimento dela. Abracei meu corpo e minha fraqueza na esperança que o mundo parasse. Ainda que eu quisesse levantar e me defender, não conseguia. Desculpe, não conseguia. Tudo aconteceu em fração de segundos. Não fez com que. Não fez. Não pude assimilar a rapidez. O suave toque do dedo. Ai, desculpem. O suave toque do dedo em uma tela fez com que minha vida fosse virada de cabeça para baixo. Teríamos que trocar todos os números que eram ligados a mim e de pessoas próximas. As redes sociais foram bloqueadas. Aqui a consequência que ela tem de toda essa reviravolta na vida dela, toda esse vai e vem na vida dela. Essa reviravolta, nós já sabemos a partir de agora, se deu em função de ela ter postado alguma coisa, ela ter feito algum comentário, e esse comentário não foi bem aceito e está sendo cancelada, ela está sendo cancelada, e junto com ela toda a família, né? Que a gente tem que entender, não é só a pessoa, vai todo mundo junto no mesmo bolo, né? Ela diz assim, ó: o suave toque do dedo em uma tela fez com que minha vida fosse virada de cabeça para baixo. Viu que ela não fala, ela vai postergando a ideia de que alguma coisa aconteceu. Isso é muito legal, porque o leitor fica assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Entendeu? Você instiga o leitor. O que foi que aconteceu? Teríamos que trocar todos os números que eram ligados a mim e de pessoas próximas. As redes sociais foram bloqueadas. Aí as consequências do cancelamento, né? Ela fala do cancelamento e ela fala das consequências do cancelamento, né? Toda esse inferno que vira. Eu lembro do William Wack, aquele comentário preconceituoso dele, que fez com que toda a carreira dele fosse por água abaixo. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Eu lembro a Anitta sofreu alguns casos de cancelamento, né? Enfim, vocês têm que. Faltou isso também no texto, né, gente? Dela fazer relações. Pessoas que nem sequer conhecia, essa é muito legal, ó. Pessoas que nem sequer conhecia me julgaram por uma fala, um gesto. Então ela falou alguma coisa e ela fez algum gesto, né? Ok? Numa sociedade de pouco diálogo e muita ofensa. E viva a deusa. Qual é a deusa do ódio mesmo? Eris. Acho que é Eris, a deusa do ódio na Grécia, né? É uma tática utilizada para. Não é tática, né? Porque ela não vale. Você ataca o outro em vez de atacar as ideias dele. Tudo bem, eu não as conhecia. Porque ela tá falando das pessoas aqui, ó, né? As pessoas. Tudo bem. Deixa eu sair daqui, só um minutinho. Tudo bem, eu não as conhecia, não deveria me preocupar, ok? Mas, ó, tudo bem, eu não as conhecia. Tudo bem é discurso indireto livre, tá?
Mas o problema foi quando os rostos desconhecidos se tornaram bem nítidos. Amigos, familiares, opiniões distintas me atacando o tempo todo. Aí vem a segunda parte do cancelamento, né? Em que ela fala aqui, que é o fato de que não foi só a coisa não ficou lá fora, a coisa não fica lá fora na internet, nos desconhecidos. A coisa assume uma realidade muito particular e aqui ela está falando da própria família, né? Vamos lá, vamos lá. Agora próximo. Levantei o olhar. Vocês lembram que no começo ela estava lá olhando da janela, né? E o advogado estava ali falando com a família. E aí isso tudo tá vivendo ali enquanto tá numa sala. É um minuto só, entendeu? É uma situaçãozinha só. É muito rápido o negócio ali. É uma coisinha que aconteceu. É um momento. Isso é crônica, entendeu? É um momento só. Só um dadozinho que vai levantar uma série de questionamentos. Aí ela diz assim: levantei o olhar e encontrei os de minha mãe. Muito boa aqui, ó. Evita de repetir o olhar. Ó. Levantei o olhar e encontrei os olhares de minha mãe, né? Seria o de minha mãe, né? Não os, né? Sua feição tinha um traço que jamais vira, pavor. Aí a gente já faz a relação. Ela está apavorada com o que o advogado falou, né? Seu bom nome agora estava ligado a uma filha preconceituosa. Então, até agora, essa menina não disse o que foi que aconteceu. Mas a gente consegue. Ela foi preconceituosa. Por isso que eu lembrei do William Vac. Lembrou? Lembrou? Ela deve ter feito um brainstorm. Lembrou do William Vac. E começou a fazer. Porque na crônica também tem que fazer brainstorm, tá? Tem que fazer brainstorm para você começar a fazer a sua relação ali, tá? Suas mãos trêmulas me enlaçaram numa tentativa falha de conforto. Uma euforia cresceu dentro de mim e se espalhou pelo ambiente. Todos notaram a minha agitação. Muito assim, ficou bem legal isso aqui, né? Então a menina que estava lá olhando para a janela, de repente, a cena toda é isso. A menina está olhando para a janela, olha para a mãe vem e abraça. Uma euforia cresceu dentro de mim e se espalhou pelo ambiente. Todos notaram a minha agitação. Faça agora. Esse imperativo aqui, ó, ficou interessante. É como se ela é um discurso indireto livre, né? Ela tá dando ordem para ela mesma. Faça agora. Liguei a câmera. Eu botaria aqui um parágrafo, né? Botaria aqui, mas ela não pôs. A quantidade de parágrafos, repetindo, depende da sua vontade, do que você quer dizer, tá? Faça agora. Liguei a câmera, o flash, essa palavra aqui em inglês, né? Seria melhor entre aspas, vai que, né? A UFSC. O flash automaticamente acendeu. Eu tinha que tirar essa história a limpo e explicar o meu lado, que é o que quase todo, como é que fala? Toda pessoa que sofre ataque na internet, ela quer até explicar, ela quer falar, mas não adianta, ela já é cancelada. Daí o radicalismo dessas posições, né? Ela é cancelada e acabou, ok? Alguns merecem, né, gente? Eu não lembro agora, vocês vão lembrar aí melhor do que eu. Teve um rapaz que foi, eu não sei o que que ele era, se ele era cantor, se ele era, ele foi na Disney. Vocês se lembram dessa história? Ele foi na Disney, bom brainstorm. Ele foi na Disney e falou de uma garota, e a garota e tirou sarro do rosto da garota, e a garota estava fazendo tratamento de câncer. Eu não lembro disso agora. Aquele rapaz, o do Borel, Nego do Borel, é isso? Que foi cancelado pela comunidade LGBT, e essa comunidade, em função. Deixa eu lembrar agora, eu acho que ele andou tendo algumas falas meio equivocadas com uma transgênero, aí eu não lembro agora direitinho, mas entendeu? Essas coisas que acontecem, isso é o cancelamento, tá bom? E aí a gente tem que pisar em ovos. A gente é cancelado no dia a dia também, né? Nós, professores, temos que tomar um cuidado gigantesco para não ser cancelado em sala de aula.
Porque às vezes você faz um comentáriozinho, faz uma piada, faz alguma coisa, aí alguém se ofende, aquilo já se transforma. Vocês na sala de aula têm que tomar cuidado, tá? Então nós vivemos uma época de pouca consideração e muito ataque, muito policiamento. Lembrei da obra 1984, que todo mundo se policia. Vai lá. Faça agora. Liguei a câmera, o flash automaticamente acendeu. Eu tinha que tirar essa história limpo e explicar meu lado. Seja forte. Ó, mais um imperativo aqui. Seja forte, que é discurso indireto livre. A luz fez meus olhos lacrimejarem. A breve cegueira me fraquejou. Olha que legal. Ela ligou, ó, tudo muito ligado, flash, tal. A breve cegueira me fraquejou. Isso aqui é ambíguo, porque pode ser a breve cegueira do preconceito que ela fez antes e a breve cegueira agora do flash luz. Viu que coisa bem feita? Eu nem sei se a garota realmente teve essa ideia, mas foi aquilo que eu digo, o texto nunca é teu, o texto é meu, né? Você escreve para mim, você escreve para o leitor. Então ficou muito bom isso aí, né, Agatha? Parabéns. Desliguei tudo e me deixei ser tomada pelo pânico. A escuridão crescerá dentro de mim. Aquela escuridão do início, lembra? Ela volta no início, né? Ela volta o que ela estava falando lá no início. Não queria ser cancelada novamente. Qual é o medo dela ser cancelada? Vai que ela faz alguma coisa e é novamente cancelada. Aí ela coloca uma frase que eu não gostei muito, mas tudo bem, eu entendo. Haverá quem vigie os vigiadores por mim. Ela como se ela dissesse assim, ok, esse pessoal, um dia do cão, um dia da caça, dia do caçador. Um dia do caçador, dia da caça, né? Que ele diz assim, ó, haverá quem vigie os vigiadores por mim. Porque ela está dizendo que a sequência continua. Essas mesmas pessoas que estão cancelando, elas podem ser canceladas. Vocês viram que não tem nada demais na crônica? É um texto simples, mas é um texto que procura tirar do dia a dia uma coisa mais aprofundada para ser discutida. Esse texto é bom, ele tiraria ali por volta de 8,75, 9, precisa mudar algumas coisinhas, mas é uma nota e é uma redação excelente para o FISC. Espero que tenham entendido. Essa vai ser a segunda de 3 crônicas que eu vou falar, né? Já falei teve as 2 primeiras lá, essa aqui e uma terceira. Beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima aula.